daquela forma. Ela apenas sentiu como se uma voz em seu ouvido mandasse brincar. E foi o que fez. São comuns as histórias de pessoas que sobrevivem a acidentes. Alguém que cai do telhado e é aparado por um galho de árvore, ou então alguém sofre um acidente na estrada e sai ileso, apesar de todos acharem que deveria ter morrido. Essa experiência faz com que a pessoa sinta que algum fator intencional e significativo interferiu e ajudou ou salvou sua vida. Além disso, a presença não era apenas um mecanismo, pois agiu com inteligência. Por isso, a pessoa sente que há como que uma personalidade ajudando, algo protetor e pessoal. Naturalmente há também os anjos maus, que podem nos levar à destruição. Mas, em geral, a ideia de anjo provém de experiências milagrosas, quando sentimos que algum fator inteligente atrás de nós nos ajudou. Sentimos uma presença. Os anjos também têm a ver com a ideia de duplo. A maioria dos povos primitivos acredita que o ser humano está dissociado enquanto vive na Terra. Acreditam que cada um tem uma personalidade maior, um duplo invisível que vive em algum lugar no mato, ou que segue invisivelmente a pessoa. Esse duplo aparece em certos momentos. Hoje diremos que se trata de uma personificação do inconsciente. Se vissem esse duplo na realidade exterior, os primitivos diriam que isso é um sintoma de morte. Assim, se um membro desses povos se salvar milagrosamente de um acidente, ele pensará que foi seu duplo. O duplo e o anjo da guarda têm muito em comum. Sentir a presença de um anjo é sentir que algo mais inteligente e maior que o ego está vivo em você. Às vezes ele encaminha destino contra a sua vontade e o leva a fazer coisas que você não planejou. Trata-se de uma experiência que, creio eu, todos já tiveram alguma vez. Naturalmente, nas religiões mais elaboradas essa experiência transformou-se no ensinamento de que há anjos, de que todos têm um bom anjo da guarda e às vezes também um anjo mau sedutor. É a batalha de poderes semi-personalizados em nosso inconsciente, pela qual não somos responsáveis. Esses poderes foram encarados como mensageiros de Deus. O homem primitivo pensava que Deus não podia cuidar de tudo sozinho, de modo que os anjos seriam os seus delegados, que cuidam das suas criaturas. Em várias pinturas medievais há anjos mensageiros de sonhos, um anjo da guarda que traz um sonho a uma pessoa que dorme. Sim, costumava-se encarar o anjo como sendo a personificação da essência de um sonho porque, veja bem, os sonhos também podem salvar nossa vida. Às vezes os sonhos são um aviso. Se os levarmos em consideração poderemos evitar desastres. Por exemplo, eu não viajaria de avião se na noite anterior tivesse um sonho de desastre. Acho que se o inconsciente se deu ao trabalho de me enviar um sonho de aviso tenho de levá-lo a sério. Não sabemos como explicar, mas o inconsciente sabe mais do que nós. É como se ele se expandisse pela natureza exterior e tivesse informações às quais não temos acesso. Por isso às vezes os sonhos nos enviam avisos ou informações sobre coisas que não conhecemos. Jacó acatou a autoridade da voz que falou em seu sonho e dessa forma seu destino pessoal foi traçado. Caso permaneça inconsciente, a autoridade interior não será projetada numa causa, ou numa ideologia que então se torna o alvo da vida. Sim, ela é projetada na personalidade de um líder espiritual ou mundano ou então se torna uma ideologia, um ismo ou uma convicção religiosa, que passa a ser aceita como alvo supremo ou fator determinante da vida. É uma possibilidade também. Nas crenças fanáticas, seja em sistemas religiosos ou ideológicos, há sempre por assim dizer uma estrela projetada que a pessoa segue. Poderia nos dar alguns exemplos de líderes em quem as pessoas projetaram a estrela? Hitler foi uma estrela nefasta que centenas de milhares de alemães seguiram. Cristo foi uma estrela benfazeja seguida por milhões através dos tempos. Naturalmente, há profetas verdadeiros e falsos, líderes bons e maus. A história no final decide. Encontramos a mesma situação quando alguém elege um guru,
ou tem uma transferência forte demais em relação a um psicoterapeuta. A estrela, a natureza individual da personalidade, é projetada e a pessoa fica fascinada por outra em vez de seguir sua própria autoridade interior. Será que isso se aplica às estrelas do cinema? Por todo o mundo as garotas adolescentes tendem a vestir-se e a se pentear como uma determinada artista. Ela é sua estrela, seu ideal, é a personalidade feminina que elas gostariam de ter e que, portanto, imitam. O mesmo se dá com os rapazes. Os astros e estrelas representam o ideal e à medida que este muda, surgem outros, com novos estilos, para atrair uma nova geração. Isso é bom, ou mal, ou é apenas um fenômeno? Creio que não é nem bom, nem mal. Depende do que se faz com isso. Por exemplo, se não tivesse projetado sua estrela em Churchill durante a última guerra, o povo da Grã-Bretanha não teria resistido. O fato de acreditar totalmente no líder deu a esse povo a coragem de enfrentar um período terrível. Assim Churchill, a estrela da nação, foi capaz de salvá-la. Nesse caso, o efeito foi benéfico. Capítulo 6 – A linguagem esquecida. Ouvi o sonho que tive, pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu. Tive ainda outro sonho, pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Os sonhos determinam o destino de vidas individuais e de culturas como um todo. Foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização ocidental. Doutora von Franz, para começar eu gostaria que a senhora interpretasse o sonho de um menino, José, que viveu numa tribo nômade no deserto há quase 3.000 anos. Sua posição privilegiada na família acirrou o ciúme dos 11 irmãos, para quem um dia ele contou os seus sonhos. José foi um tanto ingênuo ao contar os sonhos para a família. Apesar de provavelmente não os terem interpretado conscientemente, os irmãos foram atingidos pelos sonhos e ficaram com raiva. O primeiro sonho diz que os feixes de trigo se prostraram diante dele. Ora, naquela época os feixes de trigo simbolizavam as gerações da humanidade. No Egito, por exemplo, há todo um simbolismo, assim como na Bíblia, de que o homem é como o trigo, floresce, é ceifado pela morte e brota de novo das raízes. De modo que o ciclo de vida e morte e o retorno à vida eterna foi projetado no trigo. Essa projeção também ocorre nos mistérios de Eleusis e no dizer bíblico de que se o grão não cair na terra ele não se reproduz, e assim por diante. Assim, o sonho dos feixes de trigo que se curvam diante dele significa que toda a vida terrena, dos seres humanos à vegetação, o reverencia. O sonho mostra que internamente ele era eleito líder. Seria natural para algumas pessoas admirar José, segui-lo e imitá-lo, mas não para os seus familiares. É comum acontecer de uma família reagir negativamente com relação a um membro que se sobressai ou possui alguma genialidade. Às vezes há famílias que se identificam com a criança genial, administram o show e se aproveitam do sucesso. Mas se lermos as biografias de pessoas talentosas e excepcionais veremos que com mais frequência elas têm problemas com outros membros da família que não compreendem seu destino fora do comum. Trata-se de pessoas invejosas que tentam enquadrar aqueles mais bem dotados. Mas a personalidade extraordinária em geral tem de pagar de algum jeito por sua excepcionalidade. Com frequência, essas pessoas têm certas características desagradáveis que compensam sua grandeza e são de difícil convivência. Pois bem, José conta seu sonho e a reação da família é bastante conhecida. O seguir, ele tem um sonho ainda pior: o sol, a lua e as estrelas se curvam diante dele como se ele fosse o novo sol, o novo centro do céu. Esse sonho é uma formulação bastante exagerada de sua eleição pelo Senhor. De um ponto de vista moderno, devemos concluir que José não tinha consciência da própria importância que se subestimava.
O fato de que precisou ter um sonho desses indica que no plano consciente provavelmente ele se achava uma pessoa muito comum. É por isso que o sonho fica martelando: não, você é alguém especial, você tem um destino fora do comum, os feixes de trigo e os astros no céu curvar-se-ão diante de você. Você é o centro, você é a pessoa importante, um dia tudo dependerá de você. Isso o prepara para que mais tarde possa assumir a responsabilidade por sua tribo. Com um sonho assim, ele teve coragem suficiente para assumir a responsabilidade de um líder. No seu trabalho de analista, já lhe ocorreu deparar-se com um sonho como o de José, no qual uma pessoa descobre seu destino. Sim. Por exemplo, tive em meu consultório um artista plástico de formação acadêmica que gostava de retratar as coisas com absoluta acuidade. Ele vivia da sua pintura, muito precisa, antiquada e fotográfica. Esse era seu estilo e ele resistia violentamente ao que denominava arte moderna, cuja destrutividade e excentricidade desprezava. Noite após noite, sonhava que tinha de mudar por completo seu estilo e pintar imagens interiores e temas abstratos. Por exemplo, ele sempre usava cores escuras, mas alguns sonhos muito nítidos diziam que ele devia usar cores vivas. E entre outros sintomas psíquicos desagradáveis, ele era impotente. Assim que começou a obedecer aos seus sonhos, os sintomas desapareceram, inclusive a impotência. Ele foi curado mudando por completo seu estilo. Nesse caso não se fez necessário mudar de vocação, apenas de estilo. Tive outros casos, de pessoas que precisaram mudar de profissão, abrir mão de tudo e fazer algo diverso. O que naturalmente é sempre um terrível momento de medo e crise. Muitas vezes, a neurose das pessoas advém do fato de que elas não ouvem seu chamado. Chamado esse que no meu trabalho é bastante comum. Alguns anos depois, José interpretou um sonho para o faraó. Sua interpretação salvou da fome tanto os egípcios como os hebreus. O faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e eis que surgem 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas, feias de aparência e mal alimentadas, e devoraram as 7 vacas gordas. Para entender a interpretação de José é preciso relacioná-la ao pensamento do seu tempo. Ora, no Egito a vaca era uma divindade materna. Na mitologia desse povo, uma vaca celeste cobria o firmamento como um todo. Uma vaca, amparada pelo deus do ar, Shu, ficava acima do céu. Em seu ventre estavam as constelações, de modo que quando olhava para o céu, o egípcio via a barriga de uma enorme vaca. Ísis, a grande deusa, às vezes também era representada com a cabeça de vaca, assim como a deusa Thor. Portanto, a vaca tem a ver com o princípio materno cósmico, com o princípio da fertilidade feminina tanto da terra como do céu. A chuva que caía do céu sobre aquele solo seco representava o leite da vaca celestial, uma garantia de vida. Já o número 7, segundo o pensamento da época, estava associado aos 7 planetas e aos 7 metais. Ele representava um ciclo completo. Depois do 7, o ciclo começa de novo com o número 8. Ainda hoje temos 7 dias na semana e o 8º é um recomeço. Na tradição do simbolismo numérico, o 7 indica portanto um ciclo temporal completo. Assim, trabalhando nessa linha, José pensou que haveria um ciclo temporal completo, durante o qual a deusa mandaria em abundância, e em seguida um ciclo de pobreza. Sua predição ao faraó, 7 anos de fartura e 7 de seca e fome, acabou se cumprindo. Foi assim que ele pensou ao interpretar o sonho. Se o faraó tivesse lhe contado esse sonho, sua interpretação teria sido a mesma. Sim. Se me aparecesse em meu consultório um velho faraó egípcio, eu usaria essa mesma linguagem. O terceiro sonho de destino é bastante mencionado durante o Natal. Talvez nem nos damos conta de que se trata de um sonho.
Ao saber que a sua noiva jovem e virgem estava grávida, José sonhou. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se a José em sonho, dizendo: Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado veio do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Na época de José, muito mais do que hoje, as pessoas acreditavam em eventos sobrenaturais. Certamente José também tinha suspeitas muito comuns e normais sobre a gravidez de sua noiva e por isso precisava desse sonho, que lhe dizia haver ocorrido uma concepção sobrenatural e divina. Em todas as religiões, o ensinamento central contém paradoxos desse tipo, algo que se choca com a experiência humana. A essência de uma afirmação religiosa é esse paradoxo, que estabelece a superioridade do espírito sobre a matéria. No mundo materialista não pode haver um nascimento virgem. Ao declará-lo, o dito religioso afirma a prioridade de certas coisas interiores e espirituais sobre outras, materiais. E o mesmo acontece nos sonhos. As pessoas demasiado racionais e materialistas sonham com coisas sobrenaturais. Lembro-me do sonho de uma mulher, no qual ela via um pequeno animal mecânico. Ele era feito de diamantes, mas estava vivo e andava. Ela consultou Jung, que lhe disse: Isso é para lhe provar que o impossível é possível. Você ainda é racional demais e acha que uma coisa dessas não pode acontecer. Você não está aberta para milagres, mas eles existem. No reino da psique, milagres podem acontecer. Os sonhos afirmam o impossível. Eles dizem: olhe, você acha que isso é impossível, mas isso existe no reino da psique. Não no mundo da matéria, mas no da psique. E José também precisou de um anjo, um mensageiro de Deus, para lhe dizer num sonho que Cristo nascia de modo sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo. É dessa forma que nascem os heróis míticos nas diferentes religiões. O nascimento virgem não é exclusivo de Cristo. As figuras redentoras sobrenaturais nascem ou são concebidas dessa forma. Em conformidade com o espírito da época, José aceitou o sonho de modo totalmente literal. Ele defendeu a Virgem Maria, protegeu o filho e enfrentou por ela todas as dificuldades sem jamais vacilar em sua fé. Deve ter sido difícil, pois dá para imaginar que as pessoas a seu redor falassem do assunto de outro modo. Vemos assim que o sonho une certas pessoas numa ação comum e promove as relações comunitárias. Há quem pense que a pessoa que se interessa por seus sonhos se torna um lunático solitário ou um tipo estranho de autista que segue seus próprios sonhos de modo antissocial. Isso não é verdade. Muitas vezes os sonhos sugerem uma relação com alguém ou alguma coisa que absolutamente não nos ocorre no plano consciente. Eles criam laços sociais e novos comportamentos sociais, da mesma forma como às vezes cortam laços sociais velhos. Mas o sonho não é de modo algum fenômeno antissocial. José poderia ter se insurgido contra a mulher e usado de medidas destrutivas, mas graças à ajuda de um sonho ele mudou totalmente de atitude e apoiou pelo resto da vida. A senhora escreveu sobre algumas culturas primitivas nas quais os sonhos desempenham um papel importante na vida social. Muitas tribos tidas como primitivas, não gosto dessa palavra, digamos povos que ainda vivem num ambiente natural e preservam sua cultura intacta, sem influência dos brancos, confiam em seus sonhos. Os Senoi, por exemplo, ensinam as crianças, desde pequenas, a contar seus sonhos. Eles são discutidos e interpretados tanto na família como na tribo. A vida social e o comportamento do grupo baseiam-se nos sonhos. Uma tribo aborígene australiana tem um festival chamado Kunapipi que dura 30 anos, uma geração. A cada ano realiza-se uma parte do festival. Ao final de cada parte a tribo se reúne para discutir eventuais sonhos sobre a cerimônia. Se algum sonho contiver propostas de mudança no ritual, este é mudado. De modo que o ritual corresponde à vida onírica do grupo, ou seja,
A vida interior influi no ritual religioso. Os iroqueses do Canadá levavam muito a sério os seus sonhos. De fato, um dos massacres dos jesuítas foi consequência de um sonho. Li recentemente um estudo que mostra como os iroqueses confiavam muito nos sonhos, os quais, ao lado das suas visões, eram de interesse fundamental. Especialmente durante o período da guerra com os brancos, eles tentavam ter sonhos e segui-los. Alguns dos seus profetas chegaram a antever em sonhos a dissolução da comunidade. Eles também tentavam provar a realidade da sua experiência espiritual relatando os próprios sonhos aos missionários brancos que tentavam destruir sua fé chamando-a de superstição. O autor desse estudo sugere que essa concepção de sonho provavelmente se aplica à maior parte das sociedades primitivas. Mas até hoje os antropólogos ignoram a pesquisa sobre sonhos e consequentemente não têm reunido dados. Entretanto, por tudo que sabemos até o momento, parece certo que a maioria das culturas primitivas confiavam e ainda confiam nos sonhos. Na China sempre houve intérpretes de sonhos. Mesmo atualmente, nas ruas da China comunista há especialistas a quem se paga por uma interpretação, as que lhe eram bastante modernas. Esses intérpretes são psicólogos muito bons com intuições acerca dos sonhos que correspondem de perto àquilo que teríamos para dizer. O que a psicologia moderna poderia aprender estudando o modo pelo qual os primitivos lidam com seus sonhos. Que os primitivos em geral são menos orientados no sentido tecnológico e racional, tendo portanto uma visão mais natural da vida, da morte e da vida interior. Eles têm um relacionamento melhor com sua vida instintiva. Nós nos tornamos assimetricamente intelectuais e portanto não nos relacionamos com nossos sonhos, ou então pensamos, ao despertar, que eles são bobos e absurdos. É a nossa primeira impressão. O homem primitivo, que pensa mais simbolicamente possui, via tradições tribais, um maior conhecimento mitológico e simbólico, tem uma relação melhor com seus sonhos, o que significa uma melhor relação com sua vida interior, sua vida instintiva. Seria esse um aspecto do trabalho do analista na sociedade moderna, quer dizer, religar o indivíduo à sua própria vida interior instintiva. Sim. É por isso que na terapia junguiana oferecemos ao paciente a oportunidade de estabelecer uma relação única que não é uma técnica terapêutica, mas um encontro pessoal. Por isso Jung dizia que ao encontrar o paciente devia se esquecer todas as teorias psicológicas. O importante é encontrá-lo com o coração e a mente, como um ser humano único. Então, cada encontro é uma aventura e o sonho é esse encontro direto. Dentre os milhares de sonhos que já interpretei, nunca vi dois iguais. O sonho é sempre único, e sempre vem no momento certo. E uma mensagem dos poderes do instinto, os poderes do inconsciente coletivo, uma mensagem que chega num momento preciso durante uma certa noite, dirigida especificamente para o sonhador. Os alquimistas diriam que é uma mensagem do único para o único. Quer dizer, do centro divino da psique para o indivíduo único que vive uma situação única. É por isso que não se pode prever os sonhos. Você não pode ir dormir e dizer, talvez eu sonhe com isso ou aquilo. Você sempre sonhará com outra coisa. Na raiz do sonho há um mistério criativo que não temos como explicar racionalmente. E a mesma criatividade que criou aquilo que o homem jamais poderia ter inventado, as milhares de espécies de animais, flores e plantas que há na Terra. Os sonhos são como flores ou plantas. São algo único, diante do que só podemos nos maravilhar. Parte 4. A psicologia masculina. Capítulo 7. A sombra sabe. Dois pássaros, amigos inseparáveis, pousam na mesma árvore. Um come o fruto doce, o outro observa sem comer. Mundaka Upanishad. Dentro de cada um há uma sombra escondida. Por trás da máscara que usamos para os outros, por baixo do rosto que mostramos a nós mesmos vive um aspecto oculto da nossa personalidade.
De noite, enquanto dormimos indefesos, sua imagem nos confronta face a face. Doutora Von Franz, os sonhos revelam nossa vida não vivida através do personagem da sombra. Psicologicamente, qual é o sentido do termo sombra? A palavra sombra é apenas um nome que damos ao fato de que a maioria das pessoas não tem consciência de todos os aspectos da sua personalidade. Gostamos de nos imaginar como pessoas inteligentes, generosas, de bom caráter, com certas habilidades e assim por diante. Mas nossa personalidade completa inclui também qualidades inferiores, das quais não somos conscientes. Elas se revelam em nosso relacionamento com o meio que nos cerca e em brigas. Nossa tendência é empurrá-las para a sombra. Não as encaramos de frente, e quando pensamos sobre nós mesmos esquecemos essas qualidades, pois elas nos envergonham. Só nossos melhores amigos e aqueles com quem vivemos é que podem identificar com clareza esses traços inferiores. Talvez a senhora pudesse interpretar esse sonho, no qual o inconsciente usa amigos íntimos para indicar características da sombra. É um sonho engraçado, de um garoto tímido de 13 anos, introvertido, que gosta de ler, jogar xadrez, andar de escate. Seu melhor amigo, X, que aparece no sonho, é exatamente o oposto, desembaraçado, atlético e competitivo. A amizade entre ambos já dura anos. Os dois meninos são amigos, mas também são um contraste. O segundo é mais do tipo extrovertido, gosta de esportes coletivos e de sair, ao passo que o sonhador prefere jogos individuais e parece ter um caráter mais reflexivo. No sonho ele é uma águia e voa. Sonhei que era uma grande águia, que sobrevoava a cidade, quando vi meus amigos X e Mickey indo para a escola. Dei um voo rasante e caguei na cabeça do X e ele teve que ir para casa lavar o cabelo. Eu pousava no telhado da casa dele e ele estava voltando para a escola na hora do almoço. Dei outro voo rasante e caguei de novo na cabeça dele. Ele entrou chorando chamando a mãe e eu achei isso a coisa mais divertida do mundo. Um garoto de 13 anos. Na heráldica a águia é o pássaro dos reis e dos líderes. Assim como o leão é o rei dos animais selvagens, a águia é o rei dos pássaros. Ela tem a ver com o desejo de poder, mas também com relação espiritual, com os altos voos do pensamento e da fantasia. Tem-se a impressão de que o sonhador tem mais capacidade de fantasiar do que seu amigo extrovertido. Ocorre que todo individualista introvertido secretamente inveja o extrovertido, porque este tem mais sucesso no plano coletivo. Em geral, o introvertido abriga um certo sentimento de inferioridade com relação ao extrovertido. O reverso também é verdadeiro, mas o extrovertido não o admite. O sonho, portanto, restabelece o equilíbrio. Sob a forma de águia, nosso garoto consegue cagar na cabeça do amigo, humilhando-o. O amigo tem que ir para casa pedir ajuda à mãe e assim o sonhador se sente altaneiro, triunfante. Poder-se-ia também encarar o sonho com um pouco de suspeita e dizer que há um pequeno aviso, ele não deveria elevar-se demais acima do amigo. Mas parece-me que o sonho é antes uma compensação. O garoto se sente inseguro ou inferior em relação ao amigo e o sonho então lhe mostra essa possibilidade. Olha aqui, não tem problema, você é a verdadeira águia e pode cagar na cabeça dele. A sombra personifica apenas os aspectos inferiores da personalidade? Bem, como a maioria das pessoas se identifica mais com as características que as tornam socialmente aceitáveis, a sombra em geral é desajeitada, inferior e às vezes um tanto maléfica ou socialmente desadaptada. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que preferem viver o lado pior da sua personalidade e, assim, têm uma sombra positiva. É o caso, por exemplo, dos delinquentes. Sua sombra é um homem bem intencionado. Mas a norma é nos identificarmos com os traços mais positivos e desenvolvidos do nosso caráter, empurrando o lado inferior para a sombra.
O exemplo mais famoso é do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Essa representação literária mostra de fato como convivem e interagem um homem e sua sombra. Todo mundo, por assim dizer, lança uma sombra. Por exemplo, se pensamos demais, nosso sentimento torna-se relativamente inferior ou subdesenvolvido se não lhe prestamos suficiente atenção. Alguém que trabalha exclusivamente com máquinas e recursos técnicos tende a negligenciar sua fantasia ou dons artísticos. O caso é que, se reprimirmos a sombra, veremos apenas meia pessoa. É por isso que há na literatura essas histórias em que o diabo rouba a sombra de alguém. A pessoa acaba ficando nas garras do diabo. Precisamos da sombra. Ela nos conserva com os pés no chão. Ela nos relembra de nossa incompletude e nos proporciona traços complementares. Seríamos na verdade muito pobres se fôssemos apenas o que imaginamos ser. Onde se pode ver a sombra na vida cotidiana. Quando se está cansado ou sob algum tipo de pressão, outra personalidade costuma entrar em cena. Por exemplo, pessoas muito bem-intencionadas e prestativas de repente tornam-se impiedosamente egocêntricas, maldosas, ignorando os demais. Quando alguém pegou uma gripe ou está doente, você de repente vê sua sombra. Ou então, há aquelas pessoas que estão sempre de bom humor, animadas e cheias de iniciativa e, um belo dia, se torna um urso bravo e você diz consigo mesmo: nunca vi essa pessoa assim antes. Há uma mudança repentina de caráter. É assim a irrupção da sombra, que pode se dar de 1000 formas diferentes. Digamos que você tem um amigo íntimo e lhe empresta um livro. Acontece que é exatamente esse livro que seu amigo perde. Era a última coisa que ele queria fazer, mas sua sombra pretendia pregar uma peça em você. É também muito comum acontecer que pessoas invejosas preguem peças desagradáveis umas às outras. Perdem objetos do outro, ou não chegam na hora marcada, e assim por diante. Suas intenções são as melhores, mas a sombra faz das suas pelas costas. Sabe-se também que policiais e criminosos mantêm entre si uma relação de sombra. Muitos policiais lutam contra a própria sombra na exterioridade de um criminoso e teriam uma inclinação criminosa se não fossem policiais. Esse é apenas um exemplo, que os criminologistas conhecem muito bem. Todos nós temos nosso inimigo favorito, digamos nosso melhor inimigo. Eles são, em geral, a nossa sombra. É natural que você odeie alguém que lhe faça mal. Mas se alguém não lhe fizer mal nenhum e mesmo assim você fica louco de raiva cada vez que essa pessoa aparece, pode estar certo que é a sombra. O melhor que se tem a fazer nesse caso é sentar-se e escrever um texto sobre as características dessa pessoa. Depois de pronto, leia e diga: este sou eu. Eu fiz isso quando tinha 18 anos, meu rosto ficou vermelho e suado quando terminei. Ver a própria sombra é um choque real. Poderia um aspecto sombrio da nossa personalidade assumir a forma de um animal nos sonhos? Sim, se alguém reprime ou suprime reações emocionais instintivas, um animal hostil pode aparecer nos sonhos. Bem, há 3 dias tive um sonho com um tigre que de repente aparecia em casa. Não dava para ver o corpo, o que eu via era a cabeça. Aqui no dormitório há um longo corredor com portas de ambos os lados. Lembro que estava no banheiro e esse tigre queria me pegar. Ele havia enfiado a cabeça por baixo da porta. O pescoço devia ser fino para poder passar. Lembro que empurrava a porta com força. Não que eu tivesse medo, é que achei que esse tigre realmente estava contra mim. Eu não queria que ele entrasse. Meus amigos, do outro lado do banheiro, não davam a mínima, mas eu sim. Eu era o único com medo desse tigre que queria entrar. Aluno do Eton College. Você costuma ficar zangado? Não aguento quando alguém insiste e sei que tenho razão. Eu me zango. Como é que você sabe? Quanto mais a pessoa se julgar sempre correta, não vivendo nunca seu lado sombrio,
mas ela o projetará e encarará os outros como malfeitores. O correto vive num estado de permanente indignação, derrotando a própria sombra sob a forma de uma pessoa exterior. Os clérigos, por exemplo, têm uma natureza muito problemática, pois a congregação espera que sejam sempre prestativos, afáveis, cordiais e virtuosos. Mas os pobres coitados também têm uma sombra, que não podem viver. Se o fizessem, a congregação inteira reprovaria. De forma que eles vivenciam sua relação com o mal percebendo nos outros e fazendo sermões. É comum figuras sombrias nos perseguirem em sonhos sob a forma de ladrões ou inimigos poderosos. De modo geral, se algo nos sonhos nos persegue, é porque quer chegar até nós. Mas nosso medo lhe confere uma aparência maléfica. Se formos capazes de encarar esse lado da nossa natureza e aceitá-lo, provavelmente ele se tornará mais benevolente. É claro que todas as regras de interpretação de sonhos são paradoxais. Às vezes somos perseguidos num sonho por poderes do inconsciente dos quais é correto fugir. Na psique há tendências destrutivas que devemos evitar. Mas 80% do que nos persegue em sonhos é, na verdade, algum aspecto valioso da nossa personalidade que deveria ser integrado. Tive um sonho maldito. Eu estava no nosso chalé na floresta com minha namorada, que agora é minha mulher, e um amigo comum, que me ajudou a construí-lo. Ele é o tipo do cara pé no chão, que gosta de mato, uma ótima pessoa. De repente, apareceu um cara peludo que nem um macaco se engraçando com minha namorada. Não gostei nem um pouco e estava pronto para avançar em cima dele quando meu amigo me pôs a mão no ombro e disse: "Espera um minuto. Vamos resolver isso juntos." Olhei em volta e disse: "Não, eu cuido dele." Daí comecei a falar com o tal cara de macaco: "Não, você não pode ficar com ela é minha." No fim, o fulano revelou-se bastante sensato. Fiquei surpreso. Então o sujeito se virou e voltou para a floresta. Assistente social em Toronto. A sombra não é 100% má. Com bastante frequência, não passa de uma espécie de brutamontes inofensivo, um homem sem modos, o homem coberto de pelos muito próximo da natureza. Na maioria das vezes ele não é mau, apenas alguém natural, gostável e muito importante de se ter dentro de nós. Mas a educação força o ego a usar máscaras e então nos comportamos de forma não natural. Reprimimos nossas reações animais ou simplesmente humanas por polidez ou qualquer outra exigência da situação social. Quando as pessoas aprendem a reconhecer a sombra e a vivê-la um pouco mais, elas se tornam mais acessíveis, mais naturais, mais humanas. As pessoas sem sombra, que se pretendem perfeitas, provocam uma inferioridade no ambiente que irrita-os demais. Elas agem de um modo superior ao demasiado humano. É por isso que ficamos tão aliviados quando algo ruim lhes acontece. Graças a Deus, dizemos, ele também é gente. Os analistas em geral tentam ser muito corretos com seus pacientes, mas às vezes cometem lapsos. Tenho notado que as falhas que cometo numa sessão, pela qual o paciente pode me recriminar, acabam provocando um desenvolvimento da relação. Eles dizem a si mesmos: afinal de contas, a von Franz não passa de um ser humano. Agora estou por cima, mas vou perdoá-la. É bom sentir isso. Torna-se então possível uma relação mais natural entre dois seres humanos. Por aí se vê que a sombra é, na verdade, nossa melhor função social. Ela nos integra no grupo. Com nossas boas qualidades ficamos acima do grupo. Com nossas sombras somos homens entre homens, humanos, demasiadamente humanos. E é por isso que a sombra costuma ser representada nos sonhos como algo importante que não deveria ser desprezado, mas integralmente aceito com um sorriso de quem sabe das coisas. Sonhei que estava numa casa grande, numa mansão, como se diz, onde havia uma exposição de pintura e desenho em vários salões. O artista chamava-se Skizabo,
Lembro muito bem, S.C. Zebel, nome que não significa absolutamente nada para mim. Mas as pinturas e os desenhos de animais me eram familiares. Daí eu estava em outra grande sala, fora da exposição. Havia muita gente e nos preparávamos para um coquetel. Um homem se aproximou de mim e disse: "Que traje, que disfarce você vai usar?" Ele me passa um avental de pintor e eu digo: "Não, isso não sou eu." Um homem de negócios. Como você explica isso de um homem lhe oferecer um avental? Você pinta? Não, não pinto. Acho que aquelas telas são simplesmente uma metáfora daquilo tudo que eu deveria escrever e não escrevo. O avental provavelmente é o traje que eu deveria usar se fosse levar a sério certas coisas que eu deveria fazer. Não ter consciência da sombra e ao mesmo tempo vivê-la numa situação social costuma ser muito embaraçoso. Por isso, se alguém num grupo, ou numa família, faz algo negativo, os demais se sentem aliviados porque podem dizer que foi o outro quem o fez. Temos um provérbio que diz: "O homem bom presta muita atenção no mal que o outro faz." Aí ele pode dizer: "Ah, foi ele, e não eu." Isso desempenha um grande papel na chamada psicologia do bode expiatório. Em certos grupos, em especial na família, uma criança ou outro membro qualquer assume o papel de fazer o mal que os outros gostariam de fazer e não ousam. Então elas empurram aquela pessoa cada vez mais para aquele papel negativo. É possível que na sociedade até mesmo o criminoso desempenhe esse papel. Ele é algo como um redentor negativo. Ele redime a sociedade de ter que encarar sua própria sombra, porque é possível dizer: "Foi aquele sujeito que cometeu o crime. Eu gostaria de fazê-lo, mas não me atreveria." E alguém com uma personalidade fraca, um ego fraco, pode sucumbir às sugestões e atuar aspectos sombrios que os outros, na verdade, desejam. No lado sombrio da nossa personalidade nos misturamos com o ambiente. Embora difícil, é importante conhecer a sombra e mantê-la fora do fenômeno grupal. Caso contrário, sobrecarregamos o ambiente com nossas qualidades negativas não vividas. Na antiguidade, os gregos, os judeus e outros povos mais achavam que podiam purificar a sociedade escolhendo algumas pessoas como bode expiatório. Elas eram sacrificadas ou enviadas ao deserto. Carregavam consigo a projeção de todos os pecados da comunidade. Eram a sombra. Pagavam por ela, e os demais podiam novamente sentir-se bem. Há quem se lembre de uma festa onde o diabo entrou em cena. Com a cara cheia, alguém aprontou, falou e fez o que não devia e no dia seguinte não entende como isso aconteceu. Isso costuma ser a erupção não apenas da sombra pessoal, mas também da grupal. O mal que essa pessoa atuou não era apenas seu, mas também alheio. Seria então possível que um grupo grande, digamos um partido político, projetasse sua sombra coletivamente sobre outro grupo de pessoas? Foi exatamente isso que o Partido Nazista fez. Eles projetaram sua sombra especialmente sobre os judeus. Acusavam os judeus de ganância por dinheiro, de sedução sexual e degradação das mulheres, de luta pelo poder mundial, quando eram os próprios nazistas que na verdade o faziam. Eles sem dúvida tentavam conquistar o poder. O dinheiro era seu alvo prioritário. Pelo dinheiro, abandonavam seus princípios, e no nazismo a mulher não era reconhecida como ser humano. Eles degradavam as mulheres, reduzindo-as a matrizes produtoras de soldados. Portanto, pode-se dizer que aquilo de que acusavam os judeus era exatamente o que eles mesmos faziam. No começo da guerra, Hitler disse a respeito de Churchill, aquele criminoso que lança um pequeno país europeu atrás de outro sob seu domínio e o arruína. Agora diga-me, quem foi que fez isso? Esse é um ótimo exemplo do horror que pode resultar da projeção coletiva da sombra negativa, mas eu gostaria de encerrar nosso colóquio de hoje num tom positivo. Muita gente acha que os sonhos estabelecem um contato com a criatividade pessoal.
Na sua experiência, será que a energia criativa não vivida pode revelar-se em sonhos como um aspecto da sombra pessoal? Lembro-me de um homem talentoso na escrita, que devia escrever sua tese para o Instituto Jung de Zurique. Ele sonhava que animais poderosos o perseguiam, o que eu interpretava como sua criatividade querendo atingi-lo. Mas ele não aceitava. Ele sustentava tratar-se de sexualidade. Ora, na realidade ele tinha uma namorada e uma vida sexual satisfatória, portanto eu não acreditava em sua interpretação. Mas ele não queria e não conseguia escrever, até sonhar que estava sendo perseguido por um touro. Ele corria e o touro vinha atrás, cada vez mais perto, até finalmente saltar uma cerca. O touro parou e se levantou sobre as patas traseiras. O sonhador olhou para trás e viu o pênis ereto do touro, que era uma caneta esferográfica. Aí ele disse: "Tudo bem, está certo." Então, ele escreveu uma tese excelente. Capítulo 8 – A Mãe Devoradora. Tu, que amamos, és mais cruel do que o ódio, a fome ou a morte, tens os olhos e o peito de uma pomba, e aniquilas com o sopro o coração dos homens. Charles Swinburne. A Mãe Natureza é o útero da vida. Ela dá sem cessar e sem reserva. Mas ela é também a tumba. Cruelmente ela mata e devora tudo que vive. A primeira mulher na experiência de um homem é sua mãe. Seu único propósito na vida é saciar sua fome, cuidar do seu corpo, prover seu conforto. Seu poder é imenso. Seus beijos aliviam a dor, seus braços o embalam no sono. Ela satisfaz suas necessidades físicas e emocionais. Essa relação entre mãe e filho é um dos mais belos mistérios da natureza. Mas a natureza é também cruel. Ao entrar na vida adulta, o homem deve abandonar o calor do ninho da infância para poder entrar no mundo e construir o seu próprio. Psicologicamente, para tornar-se homem ele deve separar-se de sua mãe e renascer num tipo distinto de relacionamento. Se assim não for, ele poderá ser devorado pela mãe e permanecer para sempre um filho cuja capacidade de relacionamento fixou-se no pesadelo da dependência infantil e no incesto psicológico. Sempre tive esse pesadelo recorrente quando eu era pequena. Era terrível, realmente terrível. Uma vendedora em Paris. Esta noite tive um pesadelo no qual eu era assassinada. Assassinada. Tenha dó. Acordei em prantos. Foi horrível. Uma senhora num mercado de Londres. Eu tenho pesadelos e não sonhos. Pesadelos. É bom sonhar, mas gostaria que fossem sonhos e não pesadelos. Eu só tenho pesadelos. Um motorista de ônibus em Nova York. Doutora Von Franz, o que são pesadelos? Por que os temos? Bem, pesadelos são sonhos substancialmente, vitalmente importantes. Eles nos fazem acordar gritando, são eletrochoques que a natureza aplica em nós quando quer que despertemos. A palavra Nidhumari vem de maré, égua, e a ideia é que um espírito mau sob a forma de um cavalo negro carrega pela noite adentro, de forma que você acorda com um grito, completamente exausto. O ponto do sonho em que despertamos é o choque através do qual o inconsciente diz: agora, é isso, preste atenção nisso. O pesadelo é, portanto, uma verdadeira terapia de choque. A intenção é nos sacudir e arrancar de uma sonolência inconsciente a respeito de alguma situação perigosa. A ocorrência de pesadelos indica que estamos correndo algum tipo de perigo psicológico e dormindo, sem perceber. O pesadelo então nos desperta. Sua característica é uma certa urgência, como se o inconsciente dissesse: olha aqui, esse problema é urgente. Por exemplo, pode estar atuando um incubus, um elemento masculino oprimindo a mulher, ou um sucubus, um elemento feminino exaurindo a energia do homem. Sua presença indica uma urgência da problemática sexual, que deve ser cuidada e conscientizada. Não se pode colocá-la de lado e fingir que não existe.
O homem do exemplo sem dúvida desenvolveu o que denominamos uma tremenda fixação materna, o que significa ter uma imagem sublime demais da mulher. Em algum canto do seu coração há uma imagem ideal de mulher e o sonho tenta avisá-lo disso dizendo que as suas fantasias sexuais sugam-lhe o sangue e acabarão destruindo-o por serem reais. A figura feminina no sonho desse homem é um sucubus, um vampiro chupador de sangue. O sonho começa de modo estranho. Uma linda negra brasileira surge do meio da chuva e do escuro. Ela usa um longo casaco de lã, talvez verde escuro, grosso e pesado. Seu cabelo é preto e ela é muito linda. Seu casaco e seu cabelo estão empapados de chuva, mas ela não liga. Ela chega perto e para na minha frente. Nesse momento algo me diz que eu já encontrei essa mulher antes. Na verdade, algo me faz pensar que ela é um vampiro e que não deve ser tão bela quanto parece, mas hesito e não faço nada. Ela sorri e me chama. Mas eu resisto. Por fim, ela abre o casaco. Por baixo está usando um biquíni, e seu lindo corpo negro brilha na chuva. Fico tentado e acabo indo abraçá-la. Enfio a mão por dentro do biquíni e acaricio. Então, olho para a boca dela e percebo que ela não tem os dois dentes da frente, o que me dá uma pista de que talvez ela realmente seja um vampiro. Mas eu não tenho certeza. Então, ela diz: John, não quero a sua mão, quero o seu pênis. Quero que você faça amor comigo. Eu digo: não dá, porque se eu entrasse nessa estaria perdido. Se a penetrasse ela viraria um vampiro de verdade e eu me estreparia. Resolvo então recuar e resistir à tentação. Dou uns passos para trás, em direção à porta da minha casa. Ela fica muito brava aí, não sei como, pego uma chave de fenda para me proteger. Quero ir embora. Não a quero perto de mim e bato com a chave de fenda nos dentes dela. Nesse instante, percebo que os dentes laterais cresceram e cobrem seu lábio inferior. São presas caninas. Ela é mesmo um vampiro. Não me enganei. Sinto ainda mais medo do que antes. Entro em casa e tento fechar a porta, mas ela não tranca direito e já não sei mais se a estou trancando ou destrancando. Algo me diz que a fechadura está quebrada e de repente percebo que mesmo que tranque a porta esse vampiro pode se transformar e entrar em qualquer lugar. Não tem saída mesmo. Sonho de um homem. Homens desse tipo não estão abertos a uma relação permanente com uma mulher. Eles sentem que estão presos, que estão sendo devorados, fixados na terra. Nesse sonho, o homem tenta se defender enfiando uma chave de fenda na boca do vampiro. Essa ferramenta, em inglês, screwdriver, provavelmente tem a ver com, desculpe o termo, trepar, to screw. Ele acha que pode escapar da mãe devoradora através do vampiro, que pode evitar sua autoalienação neurótica trepando com um monte de mulheres. Mas não é assim que ele despotencializará o vampiro. O sonho tenta lhe dizer que é um espírito que o assombra porque, na verdade, ele é assombrado não pela realidade, mas por uma fantasia que exaure sua energia psíquica. Sua tendência é sonhar com a vida e fantasiar a respeito dela em vez de vivê-la. É por isso que vampiros e Dráculas chupam sangue. O sangue é a psique emocional e ativa em nós, a psique afetiva. Depois de sugadas pelo vampiro, as pessoas ficam sem atividade alguma. Elas simplesmente caem em sonhos passivos, nos quais buscam realizar seus desejos. Na verdade, é isso que caracteriza a maioria dos complexos negativos ou dissociados. Se rejeitamos ou dissociamos algum complexo da nossa psique, ele começa a drenar secretamente nossa energia pelas costas. Aos poucos, ele se transforma naquilo muito bem representado pela imagem do vampiro, algo que nos ataca durante a noite e chupa nosso sangue. A pessoa simplesmente não percebe o que está acontecendo com ela. Ela vem para a sessão de análise e diz: estou sem energia, já levanto deprimido. As coisas perderam o significado. Não consigo me interessar por nada.
E aí se descobre que esse vampiro é um complexo que foi dissociado de modo tão radical e poderoso que só lhe resta roubar energia. Ele já não pode se manifestar de nenhum outro modo. A senhora poderia nos dar um exemplo de como um complexo dissociado funciona na vida de uma pessoa? Pense, por exemplo, numa freira que diz ter sacrificado seus desejos sexuais por Cristo. Ela não tem fantasias ou desejos sexuais pelos homens. Na realidade, ela apenas suprimiu sua personalidade sexual. Ou, por exemplo, há pessoas que sufocam certos dons. Elas podem ter um talento para a música, mas como criatividade implica trabalho pesado, elas decidem: minha musicalidade não é tanta que mereça ser trabalhada. Vou desistir do piano porque ele não me levará a nada. E com essa decisão, cortam fora a criatividade. Mas há algo nessa pessoa que quer se expressar através da música e essa energia dissociada torna-se um vampiro. A agressividade também pode estar dissociada. Nesse caso, as pessoas simplesmente decidem que não têm afetos, que não se perturbam com nada. Os indivíduos do tipo sentimento costumam fazer isso. Eles gostam de um ambiente harmonioso, de forma que mesmo que os filhos ou cônjuges encham a paciência, eles põem na cabeça que não estão com raiva, que aquilo não faz mal. Agem como se estivessem sempre perdoando, mas, na verdade, como qualquer ser humano natural, estão loucos da vida. Como não querem sentir a fúria, simplesmente a cortam fora. Poderia nos descrever as raízes de um complexo materno dissociado no inconsciente de um homem? O que faz com que o lado feminino de um homem se desenvolva de modo tão negativo? Um complexo materno forte se desenvolve quando a mãe foi mais marcante do que o pai. Talvez, na realidade, ela nem tenha uma personalidade tão extraordinária. Mas o filho pode ter ficado mais impressionado com a mãe do que com o pai, ou talvez mais ligado a ela. Você pode ver isso numa família com vários filhos onde apenas um desenvolve um complexo materno forte. Desde o começo ele reage mais à mãe do que ao pai. Talvez ele se pareça com ela ou por alguma razão se sinta mais próximo, ficando portanto mais impressionado e influenciado por ela. Se a impressão é positiva, ele desenvolve um complexo materno positivo e vice-versa. Agora, o importante é compreender que todo homem tem um complexo materno positivo ou negativo, de modo que não há nada de patológico nisso. Trata-se apenas de uma característica, o modo de um filho reagir aos pais, que precipita a sua maneira de reagir ao sexo oposto. O que temos nesse sonho é um complexo materno especialmente intenso. Em termos pessoais, a mãe devoradora pode ser demonstrada pelo fato de que muitas mulheres são superprotetoras dos seus filhos e tentam afastá-los da vida. Elas começam sendo ansiosas: não faça isso, é perigoso. Não vá brincar com os meninos. Você pode cair e se machucar e levar na cabeça. Elas também têm problemas quando os rapazes começam a namorar. Aí começam a dizer: quero que você se case e ficarei muito feliz, mas logo aquela ali com quem você está saindo. Não, ela não é a mulher certa para você. Elas tentam manter os rapazes em suas presas. É assim que se manifesta a mulher que exagera suas qualidades maternais e protetoras. Doutora Von Franz, a senhora poderia nos descrever como um homem sente o complexo da mãe devoradora? Como ele sente seu lado feminino? Em geral, como fantasias românticas, irreais, sexuais na maior parte. Isso aparece na puberdade, por exemplo, quando os jovens são muito ativos e de repente tornam-se passivos e sonhadores. É como se não estivessem presentes. Seu rendimento escolar decai e nos perguntamos: onde foi parar aquele jovem? Ele está afundado até o pescoço em suas fantasias sexuais. Nessa idade, trata-se de uma transição normal, mas se um adulto entra em fantasias sexuais crônicas desse tipo, ele literalmente cai nas garras do vampiro ou da mãe devoradora.
Ele perde a capacidade de tomar a própria vida nas mãos. Perde a força de vontade. Perde sua eficácia masculina e sonha acordado com mulheres e aventuras românticas, vivendo uma vida irreal. Certa vez, atendi um homem de 43 anos que nunca havia chegado perto de uma mulher. Ele ainda vivia com a mãe. Eu lhe perguntei, que diabos